Sejam bem-vindos, crianças, à nossa primeira aula da semana. E como é que vocês estão? Estão bem? Tenho certeza que vocês estão. Então, crianças, sejam bem-vindos à nossa primeira aula e a nossa aula de hoje é de língua portuguesa. Iremos falar sobre palavras com S e Z em final de sílaba. Vocês sabem que elas são bem semelhantes ao pronunciar, mas tem algumas diferenças, principalmente na hora de escrever. Então, para que vocês não tenham dúvida, a nossa aula de hoje vai falar justamente sobre palavras com SZ em final de sílaba. No livro de vocês, na página 80, que tem justamente sobre o assunto, vocês irão perceber que, além do assunto, tem um textinho bem curto que fala justamente sobre essas palavras com S e Z no final da sílaba. A gente vai perceber na página 81 que tem um texto bem curtinho que fala assim: Melissa, a fada madrinha de Paulinha, não aguentava mais resolver suas trapalhadas. Só queria um pouco de paz, mas a menina não dava uma trégua. Em uma só semana, Paulinha caiu da árvore, prendeu a mão na casinha de Léo e cortou o dedo com a faca da cozinha. Ninguém sabe como. Sem falar na confusão que arrumava pelas suas ideias incomuns, como fazer um piquenique na frente de casa ou pintar a praça com sua cor favorita. Vocês irão perceber que na página 81 tem um texto bem curtinho, não apresenta título, mas apresenta algumas palavras que tem justamente as terminais com S ou Z. E umas delas, vocês irão entender justamente a função das palavras com S e Z. Vocês sabem, quando nós escrevemos, é necessário que, além da consoante, venha justamente as vogais. Eu coloquei aqui no quadro dois exemplos diferentes. Eu coloquei ônibus e coloquei arroz. A gente vai perceber ao pronunciar, ao falar. O S, quando nós falamos, quando nós abrimos a boca para falar, S, a gente vai perceber que não há vibração nenhuma justamente aqui nas cordas vocais. S. Não tem. Se eu falar Z, eu vou perceber que eu tenho Z. Então, a gente vai perceber que existe algum tipo de vibração. A diferença é justamente essa. O S, ao pronunciar, ao falar, não há vibração nenhuma nas cordas vocais. Se eu falo a letra Z, vai ter justamente as vibrações nas cordas vocais. E então, vocês também irão perceber que as consoantes vêm justamente acompanhadas das vogais. Eu tenho a vogal A mais S, as. Eu tenho E mais S, S. I mais S, is. O mais S, os. U mais S, us. Então, eu tenho justamente as, es, is, os e us. Então, a gente vai perceber justamente que a minha palavra vai apresentar no finalzinho dela justamente a letra S, a consoante S. Mas antes da consoante S, vai vir acompanhada justamente da vogal, que pode ser tanto a vogal A, E, I, O ou U. Neste exemplo aqui, eu tenho a palavra ônibus. Ônibus. Eu percebo que termina com a letra S, está no final da sílaba, e antes da minha consoante S, eu tenho a letra U, a vogal U, us, ônibus. E outras palavras também, como as palavras japonês, folhas, mestre, cesta, pasta, ideias, suas, trapalhadas. Então, a gente vai perceber que termina justamente com a consoante S. Então, a gente vai perceber que a letra S, ela está justamente no final da sílaba. Não quer dizer que vai estar no final da palavra, vai estar no final da sílaba. A palavra mestre, mestre, eu percebo que ela está logo no início da palavra, mas está justamente no final da sílaba, mestre. Então, a gente vai perceber, ao falar, ao escrever também a palavra com S no final
final da sílaba, justamente a questão da pronúncia. O S, quando nós falamos, não apresenta essas vibrações nas cordas vocais, certo? Agora vamos para a letra Z. A letra Z, como eu já tinha dito, apresenta algumas vibrações vocais quando nós falamos. A gente percebe bem direitinho justamente com a letra Z. Então aqui eu tenho um exemplo de arroz. Arroz. Então eu vou perceber justamente que, além da consoante Z, tem justamente as vogais. A, E, I, O, U. E somando, digamos que seja somando, tem as, es, is, os, us. Então, temos justamente as, es, is, os, us. Então, eu vou puxar mais um pouquinho ao falar. Além da palavra arroz, que apresenta o Z no final da sílaba, tem várias outras palavras como veloz, feliz, juiz, aprendiz, xadrez e muitos outros exemplos que nós podemos perceber justamente a letra Z no final da sílaba. E como eu já tinha dito, as palavras com Z em final da sílaba, a gente tem que perceber justamente essa característica. Normalmente ela vem no final da palavra, no finalzinho mesmo. Já a palavra com a letra S, tanto pode vir no começo, tanto pode vir no início, no meio ou no fim da palavra. Mas é necessário que vocês percebam que este assunto fala justamente sobre palavras com S e Z em final de sílaba. Então, algumas palavras como ônibus, arroz, como 2, 3, mês, festa, vocês irão perceber justamente essas características que podem tanto vir no início da palavra, no meio ou no final. Mas o importante é que vocês percebam que as palavras com S e Z neste assunto é justamente no final da sílaba, tá certo? Para que vocês não fiquem em dúvida. O assunto, ele é bem curtinho. Para que vocês tenham ideia, o assunto só tem na página 81 do livro. Vem um texto bem curto e em seguida a atividade para que vocês percebam justamente essa questão das palavras com S e Z em final de sílaba. Só que no livro de gramática também traz um pouquinho desse assunto, mas se eu não me engano, traz justamente as palavras com S em final de sílaba. Mas para que vocês exercitem justamente a escrita, para que vocês percebam a falar, ao escrever, ao ler. Então, vocês vão perceber justamente a característica do S e do Z em final de sílaba. Vai mudar, sim. A pronúncia, ela muda quando a gente fala o S no final e quando a gente fala o Z no final, tá certo? E para concluir a aula de hoje, a atividade de vocês está no livro, na página 81, no livro de reforço, página 111, no livro de caligrafia 30, 31, 32, 33 e 34. Livro de gramática, páginas 70 e 71 e produção de texto 27, 28 e 29. Essas são as atividades de vocês para a língua portuguesa. E é um assunto bem simples para que vocês possam entender um pouquinho sobre as palavras com S e Z em final de sílaba. Não tem nada de difícil. O importante é que vocês percebam que ao escrever eu preciso ter essa ideia, essa noção, que a minha palavra ela vai apresentar no final da sílaba a letra S, mas também que pode vir justamente a letra Z. O importante é que eu perceba que além do som ser diferente no final da sílaba, é necessário que eu perceba que a minha palavra é totalmente diferente da outra ao escrever com S ou com Z, tá certo, crianças? Espero que vocês tenham gostado da aula, aprendido. Fiquem com Deus e até a próxima.